Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui para buscarmos o Senhor e conhecermos o Senhor através da Sua palavra. Deixa eu contar uma história para você. Certa vez, as pessoas estavam trazendo as crianças para que Jesus as abençoasse, colocasse as mãos sobre elas e abençoasse elas. E os discípulos, os apóstolos, começaram a impedir. Não permitir que as crianças chegassem até Jesus. Aquele pensamento de que criança só incomoda, só atrapalha, dá muito trabalho, faz barulho, né? Que muitas vezes a gente vê esse tipo de reclamação nas nossas igrejas. Mas Jesus disse: não, não façam isso, não impeçam as crianças de virem até mim. E aí ele fez uma afirmação um tanto quanto interessante. Ele disse assim: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Será que eu sou como uma criança? Será que você é como uma criança? Será que se nós não formos como crianças, então nós não vamos entrar no reino dos céus? É isso que Jesus quis nos dizer aqui? Que eu preciso ser infantil ou infantilizado para entrar no reino dos céus? Será que é isso? Hoje nós vamos esclarecer isso à luz da palavra de Deus. Eu quero convidar você a permanecer aqui conosco. Quero convidar você também a se inscrever no nosso canal. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like, caso você goste então desse vídeo. Muito bem, vamos olhar o texto então que Jesus faz essa afirmação de que nós precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. O texto é Lucas capítulo 18, versículo 17, e ele diz assim, ó: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma ou alguma, entrará nele. Veja o que Jesus diz aqui para nós, meus irmãos. Se nós não recebermos o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma nós entraremos nele. Por que Jesus faz essa afirmação? Para a gente poder entender isso, nós precisamos analisar o que é uma criança, ou quais são as características de uma criança. E existem características numa criança que são características, digamos assim, semelhantes àquelas características que um servo de Deus, que um crente em Cristo Jesus deve ter. Então vamos analisar aqui algumas dessas características. Primeira característica que eu quero ver com vocês aqui, da criança. A criança, ela é inocente. Isso é interessante, na verdade. Toda criança, ela tem aquela inocência, né? Se um adulto, pai, um avô, um tio, diz uma coisa para ela, ela logo acredita. É como se não tivesse maldade nela, né? Então ela tem essa inocência. Isso me faz lembrar Adão e Eva. Adão e Eva, quando estavam lá no paraíso, antes de serem expulsos do paraíso, do Éden, antes de pecarem, eles viviam nesse estado de inocência. Por que eu digo isso? Porque o Senhor havia proibido eles de comerem da árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Né? Então eles não deveriam comer dessa árvore. E quando eles comeram dessa árvore, então eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Ou seja, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Então, se eles não conheciam nem o bem nem o mal antes de pecar, antes de comer o fruto proibido, antes de serem enganados por Satanás, se eles não conheciam o bem e o mal, o que eles conheciam? Eles conheciam a vontade de Deus. Eles sabiam o que Deus queria deles, qual era o propósito de Deus para a vida deles. Então, eles viviam nesse estado de inocência, onde eles conheciam somente a vontade do Pai, a vontade de Deus, e acreditavam nessa vontade. E eles deixaram de viver esse estado de inocência quando eles começaram a duvidar do propósito de Deus para eles, quando eles começaram a ouvir Satanás, né? Então é interessante isso. A criança, ela tem essa característica, né? Essa característica da inocência. Ela ouve o que o pai e a mãe estão dizendo ali, mas ela permanece inocente. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Né? Ela segue as orientações do pai e da mãe. E nesse sentido é o que nós também devemos viver na nossa vida cristã. Nós devemos seguir as orientações do nosso Deus.
e parar muitas vezes de nos preocupar com o que é certo e o que é errado. Às vezes nós estamos tão preocupados com o que é certo ou o que é errado que esquecemos de fazer a vontade de Deus. E se preocupar com o que é certo e com o que é errado é uma característica da religiosidade, onde eu quero assumir o controle da situação e fazer o que é certo e aí me justificar com isso. Dizer, não, porque eu faço todas as coisas certas, cumpro todos os mandamentos, eu faço tudo aquilo que Deus quer de mim, né? Então eu assumo o controle da situação, digo que faço o que é certo, mas às vezes esqueço aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, de seguir na direção do Senhor, de ser obediente à direção do Espírito Santo. Então esse estado de inocência, que não se preocupa tanto com o que é certo e o que é errado, mas se preocupa em fazer a vontade de Deus. Esse estado de inocência nós precisamos ter para entrar no reino dos céus. E as crianças têm essa inocência. Uma outra característica da criança é a dependência. A criança é extremamente dependente dos seus pais, especialmente quando nasce, né? O bebê, quando nasce, é extremamente dependente dos seus pais. Agora, veja só, eu quero fazer uma comparação aqui com animais. Eu fiz uma pesquisa sobre com que tempo de vida um animal se coloca em pé e já começa a se alimentar. Seja mamando ali nos seios da sua mãe, né? Ou seja já se alimentando daquilo que encontra pelo chão. Veja só, aqui vamos fazer aqui algumas comparações. Cachorro e gato. Quanto tempo leva para um cachorro e um gato, quando nasce, se colocar em pé e já correr ali para mamar junto da mãe? Quanto tempo? 2 a 3 semanas, um cachorro e um gato já se coloca em pé e já começa a procurar alimento. Interessante isso, né? Agora veja só, um elefante. O elefante leva de 20 minutos a 2 horas para se colocar em pé, para começar a andar já. Um cachorro e um gato, de 2 a 3 semanas. Um elefante pode levar até 2 horas. Muito mais rápido que um cachorro e que um gato. Agora veja só, o cavalo, a vaca e a girafa. Olha só, acredite nisso, de 30 minutos a 1 hora. Entre 30 minutos e 1 hora, o cavalo, o potro, né, e o bezerro, o filhote da vaca, e a girafinha já, né, estão em pé, né, de 30 minutos a 1 hora. Então, a vaca, o cavalo e a girafa, de 30 minutos a 1 hora. O elefante, 2 horas. Né? O cachorro e o gato, 2 a 3 semanas. Agora, olha só o mais impressionante disso, a zebra. Você sabe quanto tempo leva para o filhote de zebra, depois que nasce, se colocar em pé? 15 minutos em média. Você acredita nisso? Em 15 minutos, o filhote da zebra já está de pé e correndo e andando de um lado para o outro. Né? Agora, e o ser humano? O bebê quando nasce? Né? De 9 a 12 meses para começar a andar. E tem crianças que começam a andar, claro, um pouco antes dos 9 meses, mas tem crianças que levam mais de 12 meses, mais de 1 ano para começar a andar. Em média, de 9 a 12 meses, uma criança leva para se colocar em pé e começar a andar. Então, nós, seres humanos, e especialmente as crianças, são muito dependentes dos pais quando nascem. Dependentes para se alimentar, para fazer a higiene. Uma criança não troca a sua fralda, né? É o pai e a mãe que tem que trocar a fralda, tem que alimentar, botar para dormir e todas essas coisas. Então, uma criança é extremamente dependente. E essa característica nós temos que ter de Deus. Não quer dizer que a gente vai não fazer nada e deixar que Deus faça tudo, não. Mas entender que a nossa vida depende total e exclusivamente do Senhor, que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos dá a direção. Então, essa característica nós temos que ter na nossa vida, de dependência de Deus, que uma criança tem dos seus pais. Uma outra característica, vulnerabilidade. Uma criança é extremamente vulnerável. Eu conheci uma senhora que, veja só essa história como ela é impressionante. Essa senhora, ela um dia estava, uma senhora saudável, completamente saudável, ela estava jantando com a sua família, comendo um franguinho ali com a família, e de repente um osso daquele frango, daquela galinha, trancou na garganta dela.
e ela ficou com aquele osso na garganta, incomodando e tudo mais, e comeu um pedaço de pão, achou que tinha descido, mas o osso continuou trancado na sua garganta. Ossinho bem pequenininho, bem pequenininho. E depois de alguns dias, ela decidiu então, porque estava aquele incômodo na garganta, ela decidiu então procurar o médico. Ela procura o médico, chega lá no hospital e eles fazem a remoção daquele osso que estava na garganta dela. Mas só que tinha acontecido um problema. O quê? Começou a infeccionar. Aqueles 2 ou 3 dias que ela ficou com aquele osso na garganta, gerou uma infecção na garganta dela. E apesar de remover aquele osso, aquela infecção foi aumentando, eles não conseguiram controlar a infecção, e essa senhora, depois de 2 semanas, ela estava morta. Você acredita nisso? 2 semanas ela havia morrido, por causa de um osso entalado na garganta. Veja como nós, meus irmãos, você, meu irmão, eu, minha irmã, veja como nós somos vulneráveis, né? E quando nós reconhecemos essa vulnerabilidade, que a criança é assim, né? Quando tem uma dor, chora, né? Grita, está com medo, chama o pai e a mãe, né? Porque reconhece que é vulnerável. Quando nós reconhecemos essa vulnerabilidade, nós entendemos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos protege, o quanto Deus está ali nos guardando e livrando de todo mal. Não é verdade? Isso é uma grande verdade, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes nós vivemos como se fôssemos super-homens, como se nada fosse nos atingir, né? Quando nós sabemos que a palavra de Deus diz que o homem é como a erva do campo. Um dia está ali o capim, né? Depois no outro dia não está mais, como a flor que está ali bonita e no outro dia ela murcha, seca e cai, né? Nós somos extremamente vulneráveis e quando nós reconhecemos isso, nós então passamos a entender o quanto Deus nos ama e quanto Deus quer o nosso bem. Uma outra característica das crianças, humildade. As crianças são extremamente humildes. Elas são simples na maneira de ser. E nós, muitas vezes, achamos que nós somos grandes coisas, né, meus irmãos? Estamos sempre correndo atrás de grandes sonhos, grandes projetos, buscando a nossa promoção pessoal. Uma criança, ela está interessada em brincar, se divertir, se jogar no chão. Ela não está preocupada com que as pessoas vão pensar dela, né? Porque ela é extremamente humilde. E nós temos que ter essa humildade também. Humildade é a gente não pensar de si além do que convém. Nós temos uma imagem correta, saudável, mas correta de nós mesmos, né? Daquilo que nós somos. E a criança tem essa característica. A criança, por natureza, ela é extremamente humilde. E a última característica que eu quero destacar aqui de uma criança, que é importante nessa questão de nós entrarmos no reino dos céus, né? Jesus disse que nós não recebemos o reino de Deus como uma criança, nós não vamos fazer parte dele. A última característica, então, é a confiança. Uma criança acredita em tudo aquilo que se diz, tudo aquilo que alguém diz para ela. E essa confiança nós temos que ter. Se o pai e a mãe de uma criança, o pai e a mãe de um menino, uma menina, vem ali e diz para ele que tem um bicho-papão ali, né? Os pais costumam dizer isso, não deve dizer isso, mas alguns pais fazem isso. Tem um bicho-papão ali naquele quarto, ali naquele lugar. A criança fica apavorada e com medo, porque ela acredita. As crianças são assim, né? Elas acreditam em bicho-papão, acreditam em Papai Noel, acreditam em Coelhinho da Páscoa, né? Essas coisas que muitas vezes desconfiguram o verdadeiro cristianismo, né? Elas acreditam nessas coisas, porque o pai e a mãe os pais dizem isso para elas, né? Então, a criança tem essa confiança, essa fé, meu irmão e minha irmã. E quando nós temos essa confiança, essa fé naquilo que o Senhor diz para nós, né? Quando o Senhor diz não vai nesse caminho porque ali é perigoso, nós confiamos nele, né? Quando o Senhor diz faz dessa forma e nós obedecemos a sua palavra, nós estamos depositando nossa confiança nele, né? Essa fé, essa confiança, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. E aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, diz Hebreus 11, 6. Então nós precisamos, ao nos achegar a Deus, crer no Senhor, ter confiança no Senhor, depositar a nossa confiança no Senhor. Como uma criança deposita a sua confiança no pai e da mãe,
no colo da mãe quando está cansada, vai ali para o colo da mãe e descansa nos braços da mãe. Nós precisamos aprender a descansar em Deus dessa forma. Então, meu irmão e minha irmã, é por isso que Jesus disse isso. Por isso que Jesus disse que se nós recebemos o reino de Deus como uma criança, nós jamais vamos entrar nele. E essas características que nós vimos aqui de uma criança, elas devem estar presentes na nossa vida. Inocência, dependência, vulnerabilidade, humildade e confiança. Tudo isso deve fazer parte da nossa vida. Na verdade, eu fico assim alegre em olhar para a palavra de Deus e ver que nós precisamos realmente desenvolver essas características e que essas características é que vão nos permitir entrar no reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, deposite a sua confiança, reconheça a sua vulnerabilidade, né? Seja humilde diante do Senhor, se coloque na dependência de Deus, né? E obedeça de forma inocente a palavra do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que vai nos permitir entrar no seu reino. Amém? Eu quero deixar aqui para você um desafio, né? Se você tem experimentado isso na sua vida já, né? Escreva aí nos comentários, amém, eu tenho vivido isso na minha vida, né? E se você não tem vivido, não tem experimentado isso, né? Coloque-se na presença do Senhor, tire um tempo para orar agora, né? E se colocar na presença do Senhor, Senhor, e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser como uma criança na tua presença, né? Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e com os seus familiares, compartilhe com aquelas pessoas que precisam ouvir esta palavra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.